Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos aqui a mais uma aulinha do nosso mini curso preparatório para a OAB, correto? Lembrando que isso aqui é um resumo de uma aula bem grande, né? Uma aula extensiva. Você teve a semana bônus, dia 2, 3, 4 e 5, e agora vamos às provas, né? Prova um, correto? Esse é o resumo. Se você tiver aí o acompanhamento, você vai ter condições de acertar questões da prova da OAB, se você só estiver vendo essa aulinha aqui. Mas depende, né, de leitura, de questão, não tem como você fugir disso. Comecei falando sobre a súmula vinculante, que ela vincula toda a administração pública, né? A administração pública direta e indireta, os órgãos do judiciário, o executivo e o legislativo. A súmula vinculante também vincula o legislativo. O que ela não vincula é a função típica do legislativo, porque se ela vinculasse, ou seja, se o STF criasse uma frase e essa frase impedisse o legislativo de criar lei, nós teríamos um outro rei, que seria o Supremo Tribunal Federal. Isso não pode acontecer, correto? Então, também tem uma coisa interessante que se a súmula vinculante não for respeitada, ou seja, se um delegado não permitir que você acesse os autos do inquérito, se um juiz algemar o réu na audiência, isso aqui contraria súmulas vinculantes, não pode, cabe reclamação constitucional. Você faz uma reclamação constitucional ao Supremo Tribunal Federal, correto? A reclamação constitucional também serve para garantir a competência do STJ e do STF. Além de proteger súmulas vinculantes, ela resguarda a competência dos tribunais, né, do STJ e do STF. Não cabe reclamação constitucional contra ato judicial que já tenha transitado julgado. Aí não cabe. Então, ato judicial transitado julgado, cabe. Não transitado julgado, transitado julgado não cabe. Não transitado julgado, cabe reclamação constitucional. A reclamação constitucional ela resguarda a competência dos tribunais, né, como eu havia dito. Então, olha só, teve uma história na época da Lava Jato que um juiz mandou prender um governador. Esse governador fez um HC no STJ e o STJ mandou soltar pelo motivo que havia sido preso o governador, instrução criminal. Pô, acontece? O juiz falou assim: tá bom, eu solto pelo motivo A, mas prendo pelo motivo B. Ou seja, o juiz não respeitou, era para soltar o cara. E no juiz soltou, mas prendeu em ato contínuo. Isso aqui desrespeitou, né, a competência do STJ, correto? Bom, seja como for, os vinculantes são criados por dois terços. Quem pode pedir edição, revisão e cancelamento do vinculante é o 444. Só tem que decorar o 444. Vai lendo ali várias vezes. Você lê, presidente da Câmara, presidente do Senado. Desculpa, né? Mesa da Câmara, mesa do Senado, mesa da Assembleia Legislativa, mesa da Câmara Legislativa, presidente da República, procurador-geral da República, governador do Estado, governador do DF. E aí tem as quatro entidades aqui também, que é partido político, um representante do Congresso Nacional, Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical e também as entidades de classe, sem ser do advogado, né, que a do advogado é diferente, ela é o Conselho Federal da OAB. Os tribunais, quando se fala tribunal, se fala todos os tribunais, e você também acrescenta o defensor público da União. Os tribunais, pessoal, aqui não tem juiz, tá? São tribunais. Então são desembargadores que podem pedir a edição, revisão e cancelamento de súmula vinculante. O próprio STF pode de ofício também pedir, ele mesmo, né, editar, revisar ou cancelar o conteúdo de uma súmula vinculante. Bom, depois eu fui para o plano diretor do município. Os entes federativos eles são independentes, ninguém manda em ninguém aqui. Muito embora assim a Constituição Federal ela tenha que ser respeitada, né? Você não pode ter uma Constituição estadual criando uma pena de morte. Mas eles são todos independentes, cada um cuida da sua própria vida, tanto é que o município que cuida do plano diretor. A mata de preservação ambiental fica aqui, e aí onde fica o setor urbano fica aqui, o setor industrial fica aqui. Eles administram da forma que eles bem entendem. E aí, se você não cumpre a sua função social, eles vão notificar você para que você faça a calçada, faça os muros, é edificação compulsória. Se você não respeitar, eles elevam a alíquota do IPTU, e se você não respeitar, eles vão desapropriar. A desapropriação acontece e você recebe ali, né, em títulos da dívida pública, se for urbanos, e títulos da dívida agrária, se for rural. Tá? Você demora 10 anos para receber a urbana e 20 anos para receber o rural. Isso aqui é a regra, mas na desapropriação rural, as benfeitorias úteis necessárias você não recebe em precatório, que é uma folha de papel que demora para receber. Você recebe em dinheiro mesmo. As benfeitorias úteis necessárias você recebe em dinheiro. Bom, falando e falando e falando, falei sobre os tributos, a manutenção, né, da Seguridade Social e do Sistema S, que é SESC, Senai e SEBRAE. A Seguridade Social ela é composta de Previdência, Assistência e Saúde. A Previdência é regime próprio de Previdência, regime geral de Previdência. Assistência e Saúde. A educação não faz parte da Seguridade Social, correto? Beleza? Aí eu fiz aquela brincadeirinha, né, de promotor, procurador-geral de Justiça, procurador-geral da República. Também tem juiz, desembargador, ministro. Também tem subseção, Conselho Seccional e Conselho Federal da AB. E também tem o município, Estado e a União. E aí você tem ali, né, que o município cuida do ensino fundamental, o Estado do ensino médio e a União do ensino superior. As fundações públicas, que são universidades federais, né, elas existem as fundações públicas de direito público e de direito privado. Se for uma fundação pública de direito público, ela é confundida, né, conhecida como autárquicas fundacionais ou fundações autárquicas. Depois, em ética, nós vimos aqui o número, né, de 5 causas por ano. Você tem que advogar 5 causas por ano para você comprovar o efetivo exercício advocatício naquele ano, para, no caso, juntar 3 anos e você prestar concurso público para o Ministério Público ou para juiz. Tá? Esses 5 aqui é um 5 que vem muitas coisas, né? Como, por exemplo, 5 anos, que é o prazo que você, como advogado, tem para cobrar honorários advocatícios e também para que o Tribunal de Ética e Disciplina venha punir você numa eventual
infração ético-disciplinar que você venha a praticar. As 5 causas por ano, está aqui, e também quando você é eleito pelo quinto constitucional. Se você se tornar um desembargador eleito pelo quinto constitucional, você não passou no concurso público, você era um advogado, você tinha que estar advogando há pelo menos 10 anos e há 5 anos na mesma seccional. Ou seja, se você advoga há 13 anos e está há 4 anos no Estado de São Paulo, você não pode ser desembargador pelo Estado de São Paulo. Correto? Procuração é o poder que você dá a alguém, né? Você poder que você passa a alguém. Então, você que é um contratado advogado, você vai ser contratado, você faz uma procuração. A pessoa ela assina a procuração, passa poderes para você. Você é o João, você vai ter poderes para advogar, certo? Você tem uma procuração. Só que às vezes você, é João, você quer passar para outra pessoa, e quando você passa para outra pessoa, você subestabelece, com reserva de poderes ou sem reserva de poderes. Com reserva de poderes, você passa poderes para outra pessoa, só que você ainda é dono da ação. Você passa poderes para ela acompanhar uma perícia, para ela acompanhar, enfim, uma audiência. Então você passou poderes para outra pessoa, subestabelecimentos com reserva de poderes. Você guardou, reservou poderes para você. Sem reserva, não. Você passou poderes e você já não vai mais cuidar da causa, correto? Também é diferente, pessoal, isso aqui de renúncia. A renúncia é quando o advogado não quer mais, ele tem que cuidar do processo por 10 dias, ele manda um aviso de recebimento e aí o cliente tem ciência de que aquele advogado não vai ser mais o patrão da causa, o causídico. A revogação é quando o cliente não quer mais. Eu estava só mostrando aqui que o Tribunal de Ética e Disciplina ele fica nos conselhos seccionais, tá? É onde ele fica. Bom, depois eu caí na ação popular. A ação popular é um remédio constitucional, assim como HC, né, habeas corpus, habeas data, mandado de segurança, mandado de junção. A ação popular ela pode ser feita por qualquer cidadão e também pode ter litisconsorte, correto? Bom, você vai pedir ali no dispositivo, na verdade, no seu pedido da ação popular, para que se pare as queimadas. E você fundamenta da forma que você bem entenda. Na ação popular, se você colocar alguém no polo passivo, né, o prefeito, o governador, ele não tem prerrogativa de foro. É legal que a ação civil pública ela é parecida com a ação popular. A diferença é que na ação civil pública nós temos um rol de legitimados. Defensor público, Ministério Público, eles têm legitimidade para poder fazer ação civil pública. Nós, qualquer do povo, nós podemos fazer, mas é ação popular. O Ministério Público não faz ação. Ele pode continuar uma ação se você desistir, mas o Ministério Público não vai iniciar a ação. Depois eu estava falando sobre o controle de constitucionalidade, né, as ações diretas você faz diretamente no Supremo Tribunal Federal. O 444 tem legitimidade para poder pedir que uma lei automaticamente seja declarada inconstitucional. Ele pede diretamente no Supremo. Só que às vezes, pessoal, demora muito para julgar. Então, como vai demorar muito para julgar, os atos administrativos que serão feitos de acordo com a lei, eles vão ser anulados um dia no futuro, dá muito trabalho. Então, se você ataca uma lei, você já pede uma cautelar para a STF, se assim, STF, você não quer, por meio de maioria absoluta, suspender os efeitos dessa lei? Aí os atos administrativos não vão ser praticados. É menos problema que vai acontecer no futuro. Porque senão, lá no futuro, você vai ter que modular os efeitos temporais da decisão do controle de constitucionalidade. É trocar de efeito ex-tunc, né, que bate na testa e retroage, T de testa, T de tunc, que bate na testa e vai para trás, ou né, ex-nunc, que vai para frente. Bateu na nuca, você vai para frente. Então, se você tiver que modular os efeitos, aí é por meio de 2/3, não é por meio de maioria absoluta. 2/3 são 8 ministros, maioria absoluta são 6 ministros, correto? Bom, então só estava reiterando aqui que essas ações também não admitem desistência. Não admite desistência nas ações do controle de constitucionalidade. Depois estava mostrando o que é administração direta e indireta para falar que o sistema S não faz parte da direta nem da indireta. O sistema S, pessoal, é o SESC, Senai, Sebrae, são pessoas jurídicas de direito privado e elas não têm fins lucrativos. Uma pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Você cria ali algo, né, para ter autonomia financeira, administrativa, né, gestacional, né? Ela pessoa, ela cuida em si, ela existe por si só. Só que ela é de direito privado, ou seja, ela concorre com o setor de privado diretamente. Igual as estatais. Sociedade de Economia e Empresa Pública são pessoas jurídicas de direito privado. Quem é de direito público são essas 6 aqui. Lembrando que a fundação pública, né, de vez em quando ela é de direito público, de vez em quando ela é de direito privado. Ó. Você tem fundações públicas aqui em cima e aqui embaixo. De vez em quando a lei cria, de vez em quando a lei autoriza. Mas a área de atuação da fundação pública é por meio de lei complementar. Comentei sobre direito administrativo, falando sobre as restrições. A prova passada caiu, né? Cobrou ali a limitação administrativa. Você tem aqui um povoado numa ilha super boa, e aí os grandes empresários começam a fazer prédios aqui em volta, a ilha já não começa a ficar tão boa para morar. E aí o que acontece? O Estado ele cria uma limitação. Diz o seguinte: ó, a partir de agora não pode mais fazer prédio aqui em volta. Então, você tem ali um efeito ex nunc, né? A partir de agora, efeitos prospectivos, daqui para frente, não tem mais isso. Isso é uma limitação que o Estado ele traz para o particular, mas o próprio Estado também tem algumas limitações. O Estado ele não pode escolher quem ele bem entende para poder prestar serviço público. Ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer um processo de licitação, tá? Ele tem que escolher qual que é a melhor proposta, né? Qual que é a melhor forma de trabalhar ali dentro. E aí, enfim, trouxe a desapropriação, 2 fases. Primeiro se declara, depois se executa. Quem executa é toda a administração pública, direta e indireta. Quem declara somente a direta, excepcionalmente uma agência reguladora pode declarar, a Anatel, por exemplo, ela pode dizer que um sítio vai ter que ser desapropriado para poder passar cercas ali de eletricidade. Seja como for, desapropriou-se, tem um fim. O fim vai ser definido para, por exemplo, cuidar da educação. A lei de diretrizes orçamentárias diz que o dinheiro tem que ir para a educação.
só que de repente eles fazem uma escola, eles fazem um hospital. Não está certo, tá? O hospital é saúde, a educação, ela não é a saúde. Então isso aqui está errado, o destino foi diferente. É uma predestinação. Só que é lícita, não é ilícita. Lícita é porque, ainda assim, muito embora não tenha respeitado totalmente aquilo que deveria ser respeitado, não passou aquela propriedade, por exemplo, para o filho do prefeito. Correto? Bom, depois eu estava trazendo direitos humanos, né, sistema global e sistema regional, falando que a ONU é sistema global, a OEA é sistema regional, a ONU não manda na República de Tuvalu, você tem que entender que um organismo internacional ele tem a mesma força de um Estado estrangeiro, que é um Estado soberano, a República Dominicana, Trindade e Tobago, acho que agora separou Trindade e Tobago, né? Esses países todos eles têm força, força total. O Equador é forte, assim como a ONU. Todo mundo é independente, todos cuidam da sua própria vida. Ninguém é melhor que você e você também não é melhor que ninguém, tá bom? Bom, trazendo aqui o sistema regional, nós temos a Organização dos Estados Americanos, né, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, que fica na mesma lógica do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de São José da Costa Rica. Né? Quando você tem um problema para ser resolvido, você manda para a Comissão Interamericana, não é para a Corte. Manda para a comissão ela recomenda mudanças no ordenamento jurídico interno, ela recomenda indenizações, e se isso não for respeitado, eles informam uma vez para resolver, se não resolver, informam duas vezes. Primeiro informa, segundo informa e depois vai para a Corte. Na Corte é julgado e a decisão da Corte é inapelável. A OEA é a Organização dos Estados Americanos, Sistema Regional de Direitos Humanos, diferente da ONU. A ONU tem ali a Assembleia Geral da ONU, Conselho de Segurança, o Conselho de Tutela, o Secretariado, a Corte Internacional de Justiça. Olha só, Corte Internacional de Justiça é diferente de Corte Interamericana de Direitos Humanos. Bom, eu trouxe a lógica aqui do relativismo cultural e do universalismo. Os universalistas são as pessoas aqui mais ou menos do Ocidente, né, que pensa que o que é direito humano é só o que é nosso. Ah, aquela burca que a pessoa usa é uma ofensa às mulheres? Não sei, tem mulher que quer usar. Tá? É muito relativo isso aqui, certo? Então, os relativistas, eles têm uma ideia de que cada cultura tem a sua própria lógica de ofender ou não os direitos humanos. Só que, gente, você não relativiza a escravidão, né? A escravidão e tortura não é relativizada. Não, não, aqui a nosso tipo de escravidão, ele não é tão ruim. Não, isso não existe. Tanto a escravidão quanto a tortura não são relativizadas, tá? Isso não é uma coisa que é por espectros. Não, a escravidão é ruim e a tortura é ruim. Bom, aqui eu coloquei os nomes, né, que a gente tem que se adequar no direito internacional: Declaração Universal dos Direitos Humanos, Convenção Interamericana, Tratado de Marrakech, Protocolo de Olivos, Protocolo de Quioto. São todos contratos que os estados estrangeiros eles fazem para respeitar algo. E aqui no nosso Mercosul nós temos, né, é, um eventual conflito entre um país e outro é resolvido pelo Tribunal Permanente, que é aqui dentro, né, do nosso sistema interamericano aqui, mais aqui do Mercosul. Tá? Então, o Mercado do Sul ele tem a forma de resolver os conflitos dele. E esses conflitos são resolvidos no Tribunal Permanente. Bom, eu estava só mais uma vez aqui reiterando, a Corte Internacional de Justiça, ela vai dar o parecer que é pedido pela Assembleia Geral da ONU e pelo Conselho de Segurança. Tá? As pessoas pedem ali, né? As pessoas, né? A Assembleia Geral e o Conselho de Segurança pede à Corte Internacional de Justiça um parecer. Tá bem? Depois eu trouxe aqui imunidade, a parte tributária foi super rápida, né? Eu não cheguei a aprofundar mais nada. Imunidade é quando você não paga tributo, então, se você não paga com relação aos livros, né? Livros é pornografia, livros infantis, PDF, tá? Então, isso aqui tudo não paga tributação. O fisco, o que que ele é? Ele é o dinheiro, é o capital que vira receita do Estado para poder aplicar nos planos de governo. Só que, além disso, tem tributos que têm caráter extrafiscal. O que que é o caráter extrafiscal? É porque você vai procurar regular o mercado para que você proteja algum setor. Por exemplo, o setor automobilístico do Brasil, na época lá, o Fernando Collor, ele elevou o valor do imposto de importação e assim ele evitou que aqui dentro do Brasil algumas empresas viessem a quebrar. Bom, então eu comentei aqui sobre esse contexto, né? Agora, esse ato aqui rápido, né, de alteração de alíquota nos tributos é feito por um simples ato do Poder Executivo. Ele altera a alíquota bem rapidinho, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum de alterar as alíquotas. Os tributos extrafiscais, tem vários, né? Mas você tem ali pensando em importação, exportação e operação financeira. Decorou isso aqui já tá bom. Esses tributos, eles não respeitam a virada de exercício e nem os 90 dias. Não precisa respeitar o princípio da noventena, nem o princípio da anterioridade de exercício. Ele vai ser alterado hoje, já começa a cobrar amanhã. Por quê? Porque ele tem que controlar o mercado, ele tem que dar um jeito de fazer as coisas na hora. Tá? Esses tributos têm caráter extrafiscal. Importação, exportação, operação financeira, também tem CID combustível e ICMS combustível, correto? São os tributos extrafiscais, certo? Bom, também comentei com vocês sobre a competência no imposto de renda, é um imposto de competência da União, o IPVA é um imposto de competência dos estados, não está nesse desenho aí, mas eu fiz na aula extensiva, mas você está ouvindo aqui, né? A União, ela tem perito, né? A União é perito, você escreve perito reto, faz um risquinho do lado. Perito, o IPI, Imposto de Exportação, Imposto de Renda,
imposto de importação, imposto territorial rural, imposto de operações financeiras e também o imposto sobre grande fortuna, é de competência da União. Esse é criado por meio de lei complementar. Correto? Beleza? Maravilha, gente. Imposto de renda retido na fonte, é que a fonte pagadora ela já segura o valor da tributação em si. Você não tem que receber o dinheiro e depois ir lá no contador, para o contador fazer você pagar o imposto de renda. Não, é automático. Você já sofre o desconto de maneira automática. Certo, gente? Beleza? Foco Force Fé, fala depois de muito estudo, revisãozinha. É algo rápido. Você lê o documento antes da aula, você assiste a aula completa, você vê a revisão, você faz a questão. E o ideal é que você leia os comentários por completo das questões. Não se engane, pessoal. Tudo que você acha que está fazendo rápido agora, está só fazendo com que você se atrase na aprovação do exame da ordem. Então, você quer ganhar ali 20 minutos por dia comigo? Ah, a aula você fez às 7 às 8, você vai fazer a questão ali, você quer acabar rapidinho a questão? Ah, depois outro dia eu leio o comentário? Você pode estar jogando lixo 4 meses, né? Até você fazer a nova prova da OAB. Então, pensa nisso, não tenha preguiça, leia o comentário por completo. E não deixe de curtir se você assistiu até agora, né? Não vai arrancar um pedaço, você dá uma clicadinha aí. Beleza? Beleza? Beijo do Mago. Foco, força e fé.